Semana passada, o reverendo Lucas me perguntou desde quando nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Eu não soube responder, mas eu fui verificar. Desde maio de 2023. Então, desde maio de 2023 que nós estamos caminhando aí por esse roteiro. A Confissão de Fé de Westminster organiza o conteúdo da Bíblia de maneira tópica. Isso facilita, não é? Porque a Bíblia não está organizada de maneira tópica, enciclopédica. Então, os nossos irmãos do passado fizeram a nós o favor de pegar o conteúdo da Bíblia e organizar em tópicos, não é? Então, isso facilita para nós o estudo da Escritura. Cada capítulo trata de um tópico. Nós já estamos no capítulo 19, e o tópico que nós estamos estudando é da lei de Deus. O que a Bíblia ensina a respeito da lei de Deus? Espero terminar hoje esse capítulo, não é? Ele tem 7 parágrafos. Nós estamos no parágrafo 6. Mas, antes de prosseguirmos, fazendo uma recapitulação bem rápida, se você vem acompanhando o estudo desse tópico, o que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus, uma das coisas que você aprendeu é que é possível, quando você vai à Bíblia para estudar sobre esse tópico, você descobre que a Bíblia, o ensino bíblico, o conteúdo bíblico sobre esse tópico, classifica, nós podemos classificar, não é a Bíblia que classifica, mas, deixa eu tentar articular isso aqui direito, para não falar coisa indevida. O ensino bíblico sobre a lei de Deus pode ser, a lei de Deus, quanto à sua natureza, pode ser classificada em 3 categorias. Acho que eu consegui colocar o que eu queria. Quando você olha para a Bíblia, você descobre que lei de Deus na Bíblia pode ser classificada na categoria de lei cerimonial, lei civil e lei moral. O que é isso? Você descobre na Bíblia que tem um conjunto de leis que foi dado por Deus ao seu povo para regular a vida religiosa do antigo Israel. A gente chama isso de lei cerimonial. O que é lei cerimonial? Era aquele conjunto de leis dado por Deus para regular a vida religiosa. Por exemplo, a lei cerimonial do antigo Israel diz que se alguém tocasse um defunto, ele ficava cerimonialmente impuro, e se ele quisesse adorar a Deus, ele precisava passar por uma quarentena, passar por um processo de purificação cerimonial. A lei cerimonial de Israel regulava o culto e dizia que o adorador que quisesse adorar a Deus em uma série de situações precisava oferecer o seu culto com base em sacrifício de animais. Então, o sujeito tinha que levar um animalzinho e tal. Isso é lei cerimonial. Era a lei que regulava o culto e a vida religiosa em Israel. Esse tipo de lei de Deus, é de Deus, foi Deus que deu. Esse tipo de lei não está mais em vigor. Desde que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio, aquele conjunto de leis
deixou de ter sentido, propósito, porque aquele conjunto de leis apontava para Jesus e para a sua obra. Alguns estudiosos entendem que a destruição do templo em Jerusalém, vocês sabem que no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído. E vocês sabem que Jesus profetizou sobre isso. Ele falou: não vai ficar pedras sobre pedras. Alguns estudiosos entendem que a destruição do templo tem esse significado. Significa o fim daquele sistema religioso antigo. O fim daquele tipo de culto, não é? Então, lei cerimonial. O que é lei cerimonial? É a lei que regulava a vida religiosa de Israel antigo. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. Há na Bíblia também um conjunto de leis que foi dado por Deus e que regulava a vida civil na antiga nação de Israel. Por exemplo, havia uma lei chamada Lei do Levirato. Quando um homem morria sem deixar descendente, com base nessa lei, o cunhado, o irmão dele, tinha que casar com a viúva para gerar descendentes para o falecido. Lembra que os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, fez uma pergunta capciosa para Jesus, uma mulher que, por causa da lei do levirato, casou com 7 irmãos e eles perguntam: na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Então, essa era uma lei que regulava a vida civil em Israel. Em Israel havia a lei do jubileu. De 50 em 50 anos, as dívidas eram perdoadas e a terra voltava aos seus antigos donos. De tal maneira que quando alguém comprava uma propriedade, o preço da propriedade era calculado com base no tempo que faltava para o ano do jubileu. Então, se faltasse 20 anos, o sujeito calculava: olha, estou comprando essa aqui, são 20 safras. Então, custa X. Mas se faltasse só 10 anos, o preço caía, porque ele só ia ficar com aquela terra por 10 safras. Então, o preço era menor. Havia em Israel uma lei que dizia que o filho contumaz e beberrão tinha que ser punido com pena de morte. Mulher adúltera, apedrejamento. Essa legislação estava lá em Israel, mas ela não está mais em vigor, nem na nação de Israel, né? Então, nós não estamos debaixo da lei cerimonial, nós não estamos debaixo da lei civil. Nós somos cidadãos brasileiros, não é? Nós estamos debaixo da lei do nosso país. Mas há um conjunto de leis na Escritura, dado por Deus, que os estudiosos classificam como a lei moral, que é aquele tipo de lei que foi dado por Deus e aplica-se não apenas ao antigo Israel, mas aplica-se a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Um resumo da lei moral de Deus são os 10 mandamentos, não é? Então, a lei moral de Deus continua em vigor, ok? Então, nós ainda continuamos debaixo da lei moral de Deus. Vamos então caminhar. Parágrafo 6, reverendo Lucas, na quinta-feira passada, já começou a analisar esse parágrafo. É um parágrafo longo, aí está só
um pedacinho dele, você percebe que tem reticências, e isso significa que tem mais coisas aí. Então vamos por parte. Esse pedacinho o reverendo Lucas já estudou conosco, mas vamos recordar rapidamente. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela, a lei, lhe serve de grande proveito como aos demais. Reverendo Lucas disse que isso aí pode ser considerado como um prefácio desse parágrafo. Qual é o assunto desse parágrafo? O assunto desse parágrafo são os 3 usos da lei. Existem 3 maneiras de usar a lei moral de Deus hoje, para nós, os crentes. Mas, como o reverendo Lucas disse, os nossos irmãos prefaciaram esse parágrafo lembrando um uso indevido da lei. Lembrando que a gente corre o risco de usar a lei de maneira errada, com grandes danos para nós. Eles dizem aí que os verdadeiros crentes não estão debaixo da lei como pacto de obras para serem pela lei justificados ou condenados. O que é isso? A lei de Deus, a lei moral de Deus, não serve para nos justificar nem para nos condenar, como crentes que somos em Cristo Jesus. Então, uma maneira errada de usar a lei é usar a lei para ser salvo. É usar a lei para ser aceito por Deus. É usar a lei para ser justificado por Deus. Esse é um modo errado de usar a lei. Por que é um modo errado? Porque a Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Tem muita gente que não entende a natureza da vida cristã. Para muita gente, inclusive gente evangélica, para muita gente, a coisa funciona assim. Deus nos deu a sua lei, os seus mandamentos, e disse assim: agora vocês se virem aí, se vocês cumprirem bem, tiverem um bom desempenho, aí eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou salvar vocês. Então a lei, para esse tipo de pensamento, é um meio pelo qual eu conquisto a minha salvação. O que está sendo dito aí é que esse é um uso errado da lei. A lei de Deus não tem esse propósito. Ninguém, absolutamente ninguém, é aceito por Deus com base no seu desempenho. Uai, então a lei de Deus é ruim? Não, ela é uma coisa boa, não é? Ruim somos nós que não conseguimos obedecê-la perfeitamente. A impotência da lei não está nela. A impotência da lei para nos salvar está em nós, não é? A lei, ela é ineficaz para nossa salvação, porque nós não conseguimos obedecê-la perfeitamente. Então, a lei não tem esse papel. Se você acha que a sua obediência a Deus é um meio de Deus gostar de você, amar você, você está usando a lei de maneira errada. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Não tem nada que você faça que faça Deus amar você mais. Não tem nada que você faça que faça Deus amar você menos. Percebe? Não tem nada que você faça para que Deus ame você mais. E não tem nada que você faça que diminua o amor de Deus por você. O motivo do amor de Deus por você não está em você. Percebe? Está nele. Não é? E ele não muda. Então, veja bem, isso é muito prático, meus irmãos. Eu estou repetindo isso e repisando isso porque isso é muito prático. Quando você. Isso não é apenas uma questão teológica, não é? Mas isso é prático demais da conta. Quando você usa a lei desta maneira para ser justificado, ou com medo de ser condenado, isso leva você a duas situações muito danosas. Se você acha que tem um bom desempenho e você acha que esse é o papel da lei, isso vai levar você ao orgulho. É isso que a gente chama de legalismo. O legalismo leva a gente a achar-se melhor do que os outros, não é? Se você acha que tem um bom desempenho, você vai olhar para os seus irmãos de cima para baixo. Eu sou melhor do que você. E normalmente o legalista bem-sucedido, ele minimiza demais a lei de Deus. Normalmente ele chama de lei de Deus uma série de usos e costumes. Então, naqueles usos e costumes, ele acha que tem um bom desempenho, então ele se acha melhor do que os outros. Agora, o legalista que usa a lei de Deus dessa maneira errada, que reconhece que é incapaz de agradar a Deus perfeitamente, ele vai cair no desespero e no desânimo. Então, usar a lei de Deus dessa maneira vai causar em você orgulho ou vai causar em você desespero e desânimo. É aquele sujeito que diz assim, eu já tentei ser crente, cara, mas não tem jeito não, não rola, não consigo. Ele não tentou ser crente, ele tentou usar a lei de Deus de maneira errada. Ele tentou ser justificado com base no seu próprio desempenho. Ele tentou ser aceito por obras da lei. E ele percebeu que não tem. Aí fica desanimado, joga a toalha. Eu não consigo. E não consegue mesmo, não é só você, não, ninguém. Não é? Você só é aceito por causa do desempenho de Jesus Cristo. Não é por causa do seu desempenho. Então, veja bem, como disse o reverendo Lucas semana passada, isso é só um prefácio. Há um jeito errado de usar a lei de Deus. Uma coisa boa pode ser usada de maneira errada. Então, nunca pense que Deus aceita você por causa do seu desempenho. E nunca pense que o seu desempenho ruim vai fazer Deus amar você menos. Percebe? Então, antes de tratar dos 3 usos proveitosos da lei, a Confissão de Fé de Westminster prefacia o artigo 6º, alertando para o uso danoso dela, isso é, da lei. 2 são os danos, como eu disse: orgulho ou frustração e desânimo. Bom, a lei não serve para justificar você, e você não será condenado pela lei de Deus. Mas eu não vou ser condenado? Quer dizer que Deus não se importa com
com a minha desobediência? Não, você não vai ser condenado porque você já foi condenado. Alguém já foi condenado no seu lugar. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. A lei não condena você mais. A lei não salva você e a lei também não condena você eternamente. Não é o seu desempenho. Então, a lei então não serve para isso. Então, para que a lei serve? Então, esse parágrafo vai ensinar para nós 3 usos úteis da lei para a vida do crente. Como é que você deve usar a lei de Deus? Primeiro, a lei de Deus serve para manifestar como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Eles aí são os salvos, os crentes. Então, qual é a utilidade da lei para o crente? Salvá-lo? Não. Uma vez tendo sido salvo, qual é o desejo do crente? Agradar a Deus, não é? Então ele quer agradar a Deus. Então qual é a utilidade da lei? Ensinar ao crente o modo de agradar a Deus. O tipo de vida que agrada a Deus. Então, a lei não tem o propósito de salvar você. A lei tem o propósito de funcionar como norma de vida para você. Então, esse é o papel, é o primeiro uso da lei. É um uso legítimo. É um uso proveitoso, não é? A lei revela para você como agradar a Deus. Uma vez salvo, você deseja agradar a Deus. Agradar a Deus é o desejo do coração convertido. Agradar a Deus é o desejo do crente. Então, ele pergunta: como eu posso agradar a Deus? A lei responde, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Não terás outros deuses diante de mim, não é? Não adulterarás, não matarás. Esse é o jeito de agradar a Deus, não é? Então, qual é a primeira utilidade da lei? Qual é o primeiro uso da lei, que é um uso legítimo? É usá-la como norma de vida que agrada a Deus. Não para ser salvo, mas porque fui salvo. A minha resposta de gratidão é viver para o agrado de Deus. Então a lei me ajuda ensinando-me o modo de agradar a Deus. Olha esse texto aí, Atos capítulo 22, abra aí a sua Bíblia, Atos 22, e alguém leia aí para nós, versos 6 a 10. Olha, Ana, eu creio que esta pergunta que Saulo fez ao Senhor quando foi alcançado pela graça dele lá no caminho de Damasco é a pergunta que
todo salvo faz quando é salvo, não é? Quando o Senhor salvou Saulo lá no caminho de Damasco, ele diz aí que ele perguntou ao Senhor, aí no início do verso 10. Então perguntei: o que farei, Senhor? Então essa é a pergunta que todo salvo faz. Quando é salvo, ele quer agradar a Deus. O que farei, Senhor? A resposta está na lei moral de Deus. Então, como é que você deve usar a lei de Deus? Para ser salvo? Não. Ela não tem esse papel. Você deve usar a lei de Deus para descobrir o tipo de vida que agrada a Deus. Então, o que farei, Senhor? A lei vai responder para você. Então, esse é o primeiro uso legítimo da lei, segundo esse parágrafo da nossa confissão de fé. Continua aqui o parágrafo. A lei também, além de ensinar o modo de agradar a Deus, ela também revela as contaminações pecaminosas da natureza deles, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, isto é, os crentes, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Um segundo propósito da lei moral de Deus é ajudar o crente a perceber o tamanho da sua corrupção, a profundidade do seu pecado. E ao mostrar e ao descobrir por meio da lei a sua própria feiura, o seu próprio pecado, a sua própria corrupção, o crente aprende a detestar, a odiar cada vez mais o pecado. E ele aprecia mais, ele entende melhor a sua necessidade de um Salvador que é Jesus. E ele aprecia mais ainda a perfeita obediência de Jesus. Quando você tenta obedecer à lei de Deus, essa é uma das consequências dessa tentativa honesta de agradar a Deus. O que você descobre? Que você é incapaz. Antes de ser confrontado pela lei de Deus, você se acha assim uma pessoa muito boa. Até que você tenta fazer o que a lei manda você fazer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você consegue fazer isso? Exatamente isso. Quando eu tento obedecer a Deus, eu descubro que eu tenho uma dificuldade tão grande de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu descubro que eu amo tanta coisa mais do que eu amo a Deus. Quando eu tento obedecer a lei de Deus, ela revela que eu sou um miserável pecador. Percebe? Esse é o papel da lei. É um espelho que revela e que mostra a minha feiura espiritual. E como o meu desejo é agradar a Deus, e eu vejo que eu não consigo, eu passo a detestar cada vez mais o meu pecado.
E eu passo a perceber que eu preciso desesperadamente de que alguém me salve, me redima, me arranque desse buraco. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu aprendo que Jesus Cristo é precioso demais para mim. Entendeu? Então, a lei serve para revelar a minha própria miséria. Este é o segundo uso legítimo da lei. É um uso proveitoso da lei. A lei serve para isso. Ela não serve para salvar você, mas ela serve para mostrar a você que você precisa de ser salvo por alguém. Não é porque você não pode salvar-se a si mesmo. Então, as tentativas sinceras de obedecer à lei nos ajudam a conhecer a nós mesmos. Romanos 3:20. Alguém leia para nós Romanos 3:20. Olha, Ângela, que Paulo está dizendo duas coisas aí. Primeiro, ele está dizendo um jeito errado de usar a lei. Ninguém será justificado perante Deus por obras da lei. O que Paulo está dizendo? Não use a lei para ser aceito por Deus. Para que serve a lei, Paulo? A segunda parte diz: a lei serve para que eu descubra a minha própria miséria. Percebe? Então, a lei moral de Deus tem essa utilidade, mostrar para você o quão fraco, o quão miserável você é, o quão necessitado de Jesus Cristo e quão precioso é Jesus para você. Porque não fosse Jesus, você estaria sob condenação da lei. Você só não está sob a condenação da lei porque você tem Jesus. Então, qual é a utilidade da lei? Salvar você? Não. Ensinar você o jeito de agradar a Deus como oferta de gratidão e mostrar para você o quão miserável você é. Olha Romanos 7:7. Veja bem, Ildeir. É a lei pecado? Quer dizer, a lei não pode me salvar, então quer dizer que a lei não vale para nada? Não, a lei é boa. A lei é boa. Não é? Para que a lei serve, Paulo? Ele diz, ela serve para dar a você o conhecimento da sua própria miséria. Paulo diz, eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Paulo se achava um homem muito bom, fariseu. Paulo dizia, eu sou um homem muito bom, não sou adúltero, não sou assassino, eu tenho um desempenho bom e Deus me aceita por causa do meu desempenho. Então eu sou um homem nota 10. Até que um dia Paulo meditou no 10º mandamento. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. O que Paulo descobriu? Que ele não precisava se deitar com uma mulher para ser adúltero. Só o desejo do coração dele o tornava um quebrador da lei. Ele não precisava tirar a vida de ninguém, literalmente,
mas só o desejo já. Ele falou assim: o dia que eu percebi o 10º mandamento, eu vi a minha feiura. Eu sou adúltero. Achava que não era. Eu sou adúltero. Eu sou homicida. Percebe? A lei ajudou Paulo a ver a feiura do seu coração. Então, qual é o papel da lei de Deus? Esse segundo uso, revelar a nossa pecaminosidade. Então, esse é um uso legítimo da lei. A lei de Deus é útil e serve para isso. Ela não serve para salvar você, mas ela serve para mostrar a você o tipo de vida que agrada a Deus e serve para mostrar quão fraco, quão miserável, quão carente você é. E o 6º parágrafo prossegue. A lei também é útil aos regenerados, porque ao proibir o pecado, ela restringe a corrupção deles. Por meio de suas ameaças, ela lhes mostra o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Esse é o 3º uso da lei, uso legítimo e proveitoso. Para que a lei serve? Ela serve também para restringir o pecado na vida dos regenerados. Embora os regenerados estejam livres da condenação eterna, a lei mostra que eles podem esperar aflições causadas pelo pecado nesta vida. Veja bem, a lei serve para restringir o seu pecado por meio das suas ameaças. Você não será condenado eternamente. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Mas a lei lembra a você as consequências danosas do pecado nesta vida. Está claro isso? Embora a lei não condene você eternamente, ela serve para lembrar a você que o nosso pecado, mesmo perdoado por Deus, pode ter consequências muito danosas para nós. Então a lei serve para restringir seu pecado. Você nunca será condenado eternamente, mas mesmo sendo salvo, poderá colher frutos muito amargos da sua desobediência e do seu pecado. Percebe? Então é isso que está dizendo aí. Olha o Salmo 89, 30 a 34. Deixa eu abrir a minha Bíblia, porque esse texto eu preciso dividi-lo em 2 etapas aí. Salmo, deixa eu localizar aqui. Salmo 89. 89. A partir do verso 30. Alguém leia para nós 30, 31 e 32. Olha, preste bem atenção. Deus está falando com o seu povo. Se os filhos do meu povo desprezar a minha lei,
não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, serão punidos. Serão punidos. Ou seja, eles colherão aflições nesta vida. Agora olha o 32, o 33 e o 34. Jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Não serão condenados eternamente. Muito embora colherão o fruto amargo da desobediência nesta vida. Tá claro isso? Então, como é que a lei restringe o pecado do crente? Alertando ao crente, por suas ameaças, das consequências danosas do seu pecado. Então, a lei tem esta utilidade. Ela tem ameaças e ela tem também promessas. Olha aí. Do mesmo modo, as suas promessas mostram aos regenerados que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, embora essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei como um pacto de obras. Assim, o fato de um homem fazer o bem ao invés do mal, porque a lei encoraja o bem e desencoraja o mal, não é evidência de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Então, a lei é útil por causa das suas ameaças e ela é útil também por causa das suas promessas. A lei restringe o nosso pecado, nos encorajando com as promessas de bênção que nós podemos esperar quando guardamos a lei de Deus. Salmo 19, 11. O crente sabe que fazer as coisas do jeito que a lei de Deus requer, a grande recompensa, não é? Salmo 119, 97 ao 100. Salmo 119, verso 97 até o verso 100. Gente, o que o salmista está dizendo é que quando você anda na lei do Senhor, você se torna uma pessoa sábia, prudente. O que é sabedoria? O que é prudência? Sabedoria e prudência é o contrário na Bíblia de tolice, de estultice, de loucura. Sabedoria tem a ver com a arte de viver. O sábio é aquele que aprendeu a lidar com a vida. Sabedoria não é necessariamente conhecimento. É conhecimento prático. Sabedoria tem uma natureza prática. Conhecimento você adquire no banco da escola.
Você pode ter uma pessoa que tem muito conhecimento, mas é um desastre na arte de viver. Tem conhecimento, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas é um tolo. Vive dando com os burros na água. Você pode ter alguém que não tem estudo, não tem conhecimento, mas tem sabedoria, não é? Ele sabe fazer escolhas corretas na vida. E de onde vem a sabedoria? A sabedoria vem de Deus, não é? Quem precisa de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus. E como é que Deus dá sabedoria a nós? Por meio da sua lei. Então, aqueles que andam na lei do Senhor são pessoas que sabem fazer a vida funcionar bem. Consegue passar pela vida sem maiores arranhões, sem maiores problemas. Não é? Isso é sabedoria, é perícia na arte de viver. Então, esse é um benefício da lei do Senhor, não é? Então, por exemplo, o tolo é aquele que acha que vai fazer a vida funcionar melhor do seu próprio jeito, não é? E acham que o jeito de Deus não é o melhor jeito. O Ildeir leu o Salmo 1 conosco hoje, não é? Ali faz o contraste entre o sábio e o tolo. E qual é a diferença do sábio? Ele diz lá que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Então, o sábio não significa que ele não vai passar por dificuldades. Mas ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mesmo no tempo da sequidão, ele continua sendo frutífero e com a folhagem verde. O contraste que o salmista faz é que o tolo é como palha que o vento dispersa. Primeiro sopro, ele é levado. Mas o sábio que anda na lei do Senhor, ele é como árvore plantada. Estabilidade, não é? Então, essa é a diferença. Andar segundo a lei do Senhor ou andar segundo o conselho do ímpio. Essa é a escolha que se faz. E o crente, ele é estimulado pela lei do Senhor a lutar contra o seu próprio pecado, porque a lei do Senhor diz para ele quais são as consequências do pecado e quais são as consequências da obediência à lei do Senhor. Então, com base nessa informação que a lei lhe dá, ele luta contra o seu próprio pecado. Então, qual é a utilidade da lei na vida do crente? A terceira utilidade, restringir o seu pecado. Como é que ela restringe? Por meio das suas ameaças e por meio das suas promessas, não é? Então, andar na lei do Senhor vai sempre trazer consequências benéficas. Então, veja bem, o que ensina o parágrafo 6º? O parágrafo 6º ensina o seguinte: tem um jeito errado de usar a lei. Não use a lei para ser aceito diante de Deus. E não pense que a lei vai condenar você eternamente. Você está em Cristo. Deus aceita você por causa do que Cristo fez. E Deus não condena você porque já condenou a Jesus no seu lugar. Nada que você faça faz Deus amar você mais. Nada que você faça faz Deus amar você menos.
A lei não serve para salvar e nem para condenar você eternamente. Ué, então para que a lei serve? Para ensinar você o jeito de agradar a Deus, para revelar o quão carente você é e para ajudar você a restringir a sua pecaminosidade com a qual você tem que lidar enquanto estiver nesse lado da eternidade. Então, esses são os 3 usos benéficos da lei. Para terminar, parágrafo 7º. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas estão em perfeita harmonia com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Faltou o que ali? No parágrafo 7º, nós temos uma ressalva. Qual é a ressalva? Alguém poderia dizer o seguinte: obedecer por causa das ameaças, com medo da punição da lei, obedecer por causa das promessas de bênção, isso não é obediência do Evangelho. Esse tipo de obediência é legalismo. Alguém poderia dizer isso. Então, os nossos irmãos de Westminster faz essa ressalva. A obediência que está em questão aí é a obediência do Evangelho. Note aí que diz que essa obediência é uma obediência voluntária, livre e alegre. Seria uma obediência estranha se o medo da punição e a promessa de bênção fossem as únicas motivações. A motivação do crente não é apenas a imposição externa da lei. Há uma promessa que Deus fez no passado e cumpre hoje, que é a promessa de internalizar a lei. Então, a obediência do crente, do regenerado, é uma obediência livre, voluntária e alegre. Faz sentido isso? Vocês perceberam qual é a objeção que alguém poderia levantar? Alguém poderia levantar e dizer assim: bom, vocês presbiterianos dizem que a lei me ajuda porque ela faz ameaça e porque ela promete bênçãos. Isso não é a obediência do Evangelho. A obediência do Evangelho tem que ser uma obediência livre, voluntária. Essa obediência estaria comprometida se a única motivação fosse externa a nós. Mas o Senhor Deus prometeu, e Ele fez isso quando mandou o Espírito Santo, Ele prometeu internalizar a lei. Para terminar, leiam Ezequiel 36, 26 e 27 e Jeremias 31, 31 a 33. Só para você entender a natureza da obediência cristã. Não é uma obediência legalista, é uma obediência evangélica. Pode ler. Olha só, Enéas, Deus está dizendo: eu vou fazer vocês obedecerem a minha lei. Eu vou fazer vocês andarem nos meus mandamentos. Vai chegar um momento
em que eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E aí vocês vão ser motivados internamente a andar na minha lei. Olha Jeremias 31, 31 a 33. Olha, Carlinhos, preste bem atenção. Deus está dizendo, olha, vai chegar um dia que eu vou fazer com vocês uma aliança um pouco diferente daquela que eu fiz com Israel lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, eu dei a minha lei a Israel. E como é que eu dei a minha lei a Israel? Escrita em tábuas de pedras. Eu dei a eles e falei, olha, vocês vão obedecer isso aqui, vão viver de acordo com isso aqui. Mas Deus está dizendo, vai chegar um dia que eu vou fazer uma aliança diferente. Qual é a diferença? Leia. Ah, Deus disse, eu vou fazer uma aliança diferente. Lá com Israel fiz uma aliança e dei a minha lei a eles, escrita em tábuas de pedra. Mas vai chegar um tempo que eu vou escrever essa lei aonde? Na mente e no coração deles. Então, Deus prometeu e cumpriu quando mandou o Espírito Santo internalizar a sua lei. Você que é habitado pelo Espírito Santo, você obedece não a uma lei externa, fora de você. Você obedece a uma lei que foi escrita no seu coração, interna. Isso faz diferença. É uma obediência livre, voluntária, espontânea e alegre. Deixa eu tentar ilustrar isso. Com esse calorão, você andou o dia todo, foi lá no centro, enfrentou fila, e andou a pé, e você chega em casa e se fala assim, gente, preciso tomar um copo d'água fria o mais rápido possível. Alguma coisa que me impõe. Há uma ordem dentro do meu ser me mandando tomar um copo d'água. Obedecer a essa ordem é algo pesado? Porque é uma imposição interna. Você obedece alegremente, livremente, prazerosamente. Percebe? Essa é a obediência do Evangelho. É a obediência de uma lei que Deus colocou no nosso coração. Então, quando a gente fala da lei do Senhor, nós precisamos nos lembrar que esta lei que Deus escreveu fora de nós, Ele escreveu também pelo seu Espírito dentro de nós. Portanto, a nossa obediência é a obediência do Evangelho, é voluntária. Os teus mandamentos não nos são pesados. Esse mandamento para tomar um copo d'água nessa circunstância não é um peso. Percebe? Por isso que a Bíblia diz, né? Tem prazer na lei do Senhor. Então é algo prazeroso, não é um peso. Então é a obediência do Evangelho, porque essa lei nos foi internalizada.
Capítulo 19 termina aqui e próxima quinta, se Deus quiser, vamos começar o capítulo 20. Qual é o tópico? Da liberdade cristã e da liberdade de consciência. A Bíblia fala tanto que Cristo nos libertou. A Bíblia diz que eu sou livre em Cristo. O que significa isso? Livre de quê? Livre para quê? Será que liberdade cristã significa liberdade para fazer o que bem entende? Próxima quinta-feira a gente trata desse assunto.